CBN. Agora 2h45. Olha, a partir de hoje passa a valer o novo teto máximo de juros para empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Essa resolução foi publicada já no mês passado no Diário Oficial da União e passa a valer hoje. Com isso, o teto, o limite de juros para esses empréstimos passa a ser de 1,66% ao mês. Já quando a operação é feita por cartão de crédito, sobe então para esse teto para 2,46% ao mês. Isso falando aí de aposentados e pensionistas. Sobre isso, a gente conversa agora com o Washington Barbosa, ele que é especialista em direito previdenciário e mestre em direito das relações sociais e trabalhistas, para explicar então o que muda agora com esse reajuste. Oi, Washington, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Thalia, é um prazer estar aqui com vocês, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Bom, Washington, mudança então nesse teto de juros, né? O que deve mudar agora nas formas de contratação? A gente deve ter até uma insistência maior aí para a venda, né, desse tipo de contrato, quando a gente fala também de aposentados e pensionistas. Não, com certeza. O primeiro ponto, assim, a gente tem que ver que essa taxa, ela é definida não pelos bancos, ela foi definida pelo governo, tá? O que mostra, assim, uma certa intervenção do governo no mercado bancário. O mercado bancário, ele vai, conforme a concorrência, ele vai estipular a taxa que ele vai exercer, a taxa que ele vai praticar, sempre limitada a esse teto, tanto no cartão de crédito quanto nas operações de crédito consignado, que são as mais comuns, né? Agora, você falou, vai aquecer o mercado? Vai sim aquecer o mercado. Até mesmo, todos os jornais, as pessoas estão comentando muito essa resolução. Então, lógico que isso desperta o interesse de aposentados e de pensionistas para ir atrás, para saber o que é e para, de repente, fazer uma operação de crédito. Agora, eu queria perguntar do outro lado, Washington, porque o aposentado pode ir atrás, mas a gente sabe também das financeiras que vão atrás dos aposentados, né? A gente vê o telefone do aposentado tocando o tempo inteiro. Com essa diminuição no número, nas taxas, né, se é que isso vai acontecer, a chance de golpe também aumenta, né? Porque às vezes se promete uma coisa e não se cumpre, né? As financeiras gostam de ganhar bastante em cima do aposentado, né? Com certeza, Marco, boa tarde para você. E assim, gente, aí eu peço muita atenção das ouvintes e dos ouvintes nesse momento, tá? Primeiro aspecto, suspeite de tudo, né? Como é que é? Nós estamos em Campinas, mas vamos falar do mineiro, né? O mineiro que suspeita de tudo, né? Ele quer comprovação de tudo. Então, assim, receber uma ligação, receber uma oferta pelo WhatsApp, pelo celular, de qualquer forma que você receba essa oferta, a primeira coisa é você ter muita atenção e procurar saber da própria instituição. Às vezes nós temos aquelas pessoas, né, que ligam para o aposentado, para a pensionista, ou até mesmo visitam, né? Existem pessoas que ficam visitando, principalmente os locais, né, as agências da Previdência, ficam ali falando com as pessoas e oferecendo esses empréstimos. Gente, olha, primeiro aspecto, todo banco tem uma central de atendimento para não cliente. Então, a primeira coisa, quando você recebe uma pessoa e diz, sou do banco X e estou te oferecendo esse empréstimo, ligue para esse banco e veja se esse empréstimo realmente existe e se aquela pessoa é credenciada ou não. Eu sempre costumo orientar, Marco, a ir na própria agência do banco, a entrar especificamente na agência do banco. E, por favor, não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil. Então, essa história de você receber um WhatsApp, de você receber um e-mail ou receber uma ligação prometendo dinheiro barato, com prazo longo, não acredite. E ainda, não clique em absolutamente nada.
aqueles links que manda na conversa do WhatsApp para você ou no e-mail, não clique nesse tipo de coisa, porque tem vários vírus que roubam todas as suas informações. E, finalmente, gente, não passe seus dados pessoais. Tá? Para fazer isso, tome todas as precauções que eu acabei de falar, de saber quem é o banco, de conhecer, antes de passar essas informações. Agora, Washington, falando aí dessa queda, né, dos juros que são cobrados para esses empréstimos consignados aí para aposentados e pensionistas, essa queda passa a valer a partir de hoje, né, de quase 2%, e já é a 8ª que foi aprovada desde o início do ano passado, né? Ou seja, de lá até agora a gente teve uma grande redução aí desses juros para esse tipo de empréstimo. O que tem impulsionado, né, que o Conselho Nacional de Previdência reduza esses juros? Olha, em primeiro lugar, eu tenho que dizer, e aí, gente, é uma posição pessoal enquanto acadêmico, eu particularmente eu sou contra esse tipo de taxação. Tá? Quando você faz uma limitação dessa, você vai fazer o quê? Por consequência, você vai diminuir a oferta. É tanto que nesse mesmo período, o que é que aconteceu no mercado? Vários bancos privados diminuíram a sua participação nesses empréstimos e os bancos públicos aumentaram a sua participação nesses empréstimos. Porque, lógico, se o banco é do governo, ele mesmo não vai desdizer ou vai atuar contrariamente ao que o próprio governo dele disse, ao que o dono dele falou. Tá? Então, isso pode gerar reduções artificiais desses juros, tá? O que não é bacana para ninguém, até porque pode reduzir o volume de crédito. Tá? Agora, vamos pensar do outro lado, né, tá? Se eu, enquanto consumidor, enquanto uma pessoa que está querendo crédito, lógico que eu vou querer a taxa mais baixa possível. E se o governo vier a dizer, olha, o limite de taxa é esse, ótimo, e eu vou querer sempre que ele diga mais baixo, mais baixo, mais baixo. Agora nós temos essas preocupações. Bom, e o outro lado, Washington, é o seguinte, né? Claro que quando cai a taxa, e na primeira resposta você citou a intenção de ter mais dinheiro circulando no mercado, mas mesmo com a taxa caindo, se não pagar, vira uma bola de neve, né? Pode ser aposentado, pode ser pensionista, pode ser quem for, né? Com certeza, Marco. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aí eu volto ao que eu falei agora há pouco, né? Não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil. Você, às vezes, e o brasileiro tem esta mania de não pensar no valor das coisas, mas de pensar no valor da prestação, tá? Primeira coisa que você tem que ter cuidado é, poxa, você está pegando ali R$5.000. Agora, esses R$5.000, você vai pagar quanto por esses R$5.000? Esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto, beleza, tem aquela parcela mensal. Aquela parcela mensal cabe no teu orçamento? E as outras parcelas mensais que você tem que abater na hora dessa conta. Porque assim, às vezes o cara vira e diz, eu ganho R$1.500. Uma parcela de R$200, tranquilo para mim, eu consigo ligar. Mas ele está esquecendo que tem mais R$800 da casa, que tem mais a escola dos meninos, que tem mais o supermercado, que tem mais o ônibus, que tem mais outras coisas. E aí acaba se enrolando. E o que é pior, Marco? O que é pior nessa situação? Muitas vezes a pessoa vai, pega um empréstimo, aí se enrola, não paga direito, aí vai no banco, faz um outro empréstimo em cima daquele, e vai pagando juro em cima de juro. O cara pegou R$1.000 ali, quando ele vê, ele está devendo 15, 20, num piscar de olhos. É tá? o empréstimo do empréstimo. Poxa, e aí, gente, por favor, muito cuidado nisso. Né? Eu sei que coça a mão, né, Marco, da gente, poxa, o cara tá ali oferecendo um dinheiro pra gente, coça a mão. Inventar para gastar, a gente tem um monte de ideia para gastar, né? Mas assim, por favor, tenham cuidado com isso, porque isso pode estragar a sua vida se você entrar
num círculo vicioso desse, num deve, essa bola de neve. Aí daqui a pouco os bancos não te dão mais nenhum dinheiro. Aí tu vai para aquelas instituições financeiras, né, aquelas corretoras, aquelas financeiras de segunda linha que cobram uma taxa muito mais alta. Aí você às vezes acaba até no próprio agiota, né? Então muito cuidado com esse tipo de situação, por favor, é um pedido que eu lhes faço. Washington Barbosa falando conosco, ele que é especialista em direito previdenciário. E Washington, você falou aí do uso indiscriminado, né, desses empréstimos, mas claro que tem aquelas exceções, como por exemplo, situações de calamidade, o que acontece agora no Rio Grande do Sul, inclusive com essa redução aí dos juros para consignados. O Conselho Nacional também aprovou uma medida que passa a valer hoje para beneficiar a população do Rio Grande do Sul. É uma carência aí de até 6 meses para início da cobrança de novos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Então, nesses casos aí sim, essa pode ser uma boa saída, né, Washington? Com certeza, né, gente? Olha, lógico que assim, a gente está falando, eu até posso estar sendo pessimista, meus amigos bancários podem estar todos brigando comigo que eu estou fazendo essas colocações, mas assim, lógico, a gente tem que ter esses cuidados, mas empréstimos, financiamentos, eles são importantes para o teu dia a dia. Tá? Você falou uma coisa muito interessante, por exemplo, essa coisa que ninguém está esperando. Uma calamidade, ou então uma doença na família, ou então um problema na casa, estourou um cano, vai ter que mudar a parede toda e tal, ou para adquirir um determinado bem. Então isso, com planejamento, o empréstimo é maravilhoso para esse tipo de situação. É ótimo, você sabendo olhar e sabendo gerenciar. E eu sempre digo, por favor, vá atrás de algo que você veja depois. Marco, tá ali, eu falo muito isso, né? Você tem que ver para onde foi o empréstimo. Essa história de pedir empréstimo para gastar com futilidade, não tem sentido que você está pagando caro por isso, tá? Agora, especificamente sobre a pergunta do Rio Grande do Sul, eu particularmente achei até o prazo de 6 meses de carência pequeno. E principalmente se nós pensarmos o que o BNDES faz, por exemplo, com grandes empresas, que eles chegam a dar 5 anos de carência para o investimento de uma grande empresa. Tá? Então, assim, deveria o governo federal dar um apoio maior nesse sentido. Lógico, não obrigar que os bancos façam isso, porque não existe almoço grátis, vai subir a taxa ou diminuir a oferta, mas que o governo dê algum apoio no sentido de estabelecer uma carência de um prazo maior, não somente 6 meses. 6 meses é um piscar de olhos. 6 meses faz que houve a última enchente no Rio Grande do Sul, que foi setembro, outubro do ano passado. Né? Então a gente tem que pensar melhor nisso. Washington, agora fazer uma pergunta dos empréstimos honestos, né? Você já falou dos golpes aí, mas a gente sabe, por exemplo, é só ir numa agência bancária, quem ainda precisa ir, a fila dos idosos, né? Ela demora um pouco mais. Ou seja, quem está no INSS, quem já é aposentado ou é pensionista, às vezes tem alguma dificuldade, você aconselha para fechar um contrato de empréstimo honesto, necessário, que leve alguém que tenha conhecimento junto? Eu acho perfeita a tua sugestão, né? E aí, não só, vamos dizer assim, pela idade, né? Mas até pela familiaridade com as coisas, né? Às vezes você é jovem, mas você não está familiarizado com os equipamentos de uma rádio, de como o som funciona. Você vai saber? Não vai, mesmo sendo jovem. Tá? Então, assim, não é o fato de você ser velho, não é o fato de você estar com a idade mais avançada. E, por favor, não pense que isso é um demérito para você. Ah, eu estou ficando débil mental, eu preciso de uma ajuda para fazer as coisas. Porque as pessoas mais velhas, eu tenho mãe, elas vão ficando criança depois, né? Vão ficando mais teimosas. Mas, assim, aceite a ajuda, porque é uma coisa... Não é que você não tem mais consciência das coisas, é porque é uma coisa que você não conhece. Agora, cuidado, aceite a ajuda de gente sua e de confiança, ou então da própria instituição financeira. As instituições financeiras sérias, né, Marco?
Tá? Sim. Então, assim, você deve fazer isso. E aí, me desculpe, mas a gente está falando dos sérios, mas eu tenho que falar do golpe de novo. Infelizmente, boa parte desses golpes são feitos por familiares. Então, É o netinho que vai lá nessa hora e aí pega o dinheiro, a senhorinha nem sabe onde é que foi o dinheiro. É o irmão, é o filho. Então, infelizmente, até nisso a gente tem que ter cuidado. Com certeza. Bom, muito obrigada ao Washington Barbosa, especialista em direito previdenciário, mestre também em direito das relações sociais e trabalhistas, tirando nossas dúvidas. Washington, ótima tarde para você. Até mais. Eu que agradeço. Boa tarde para vocês, para os nossos ouvintes e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Washington. Agora